Química Ilustrada, o canal de Química Sem Segredo. Ajuda o nosso canal a crescer, dando seu like e subscrevendo-se no canal. Olá, antes de fazermos qualquer tipo de cálculo estequiométrico, temos que saber o seguinte, que uma mol tem cerca de 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas, moléculas, ou partículas ou moléculas, podemos assim dizer. Também temos que saber que a massa de uma substância em um mol significa dizer massa, massa molar. Também temos que saber o volume de gases em condições normais de temperatura e pressão ocupa 22,4 litros em uma mol de um gás. Próximo passo, que são as regras, para fazer o cálculo estequiométrico. Temos que saber o que? Escrever a equação química, estabelecer ou escrever os estados de agregação, se é gás, se é sólido, etc. Sabermos acertar a equação. Depois disso, calcular as massas dos compostos envolvidos, estabelecer proporção e também realizar os cálculos no final de indicar a grandeza, se é em gramas, se é em mole ou se é em litro. Bom, vamos calcular aqui este exercício que diz que calcule a massa de cloreto de zinco que se produziu a partir da reação de 10 gramas de zinco com ácido clorídrico. Primeira coisa, o que nós vamos fazer é escrever a equação. A equação já está escrita. Depois, próximo passo, o que nós vamos fazer? Vamos acertar a equação. Já está aqui, já acertei. Se não sabe já acertar a equação, tem um vídeo aí que explica como se faz o acerto de equação. Depois, o que nós vamos fazer? Já temos aqui zinco, a sua massa atômica é de 65,3 e cloro temos 35,5. Essa aqui é a massa que nós fomos dados. Então, como é que nós vamos calcular? Primeira coisa, o que nós vamos fazer? Vamos escrever as massas em condições normais. Em condições normais, zinco aqui seria quanto? 65,3, de acordo com este dado que nós temos aqui. E depois, qual é o outro que entra no problema? Aqui a nossa questão é zinco e o quê? E o cloreto. Calcula a massa do zinco que se produz a partir de o quê? De 10 gramas de zinco. Então, o problema está relacionado com zinco e cloreto de zinco. Este aqui não precisamos, por enquanto. Então, temos 65,3. E aqui, qual é a massa deste? Nós sabemos calcular a massa atômica deste, Sabemos. Ou a massa molecular, desculpe. Se não sabe calcular a massa molecular, tem um vídeo que também explica sobre cálculo de massa molecular. Então, no total deste todo, 35 vezes 2, ainda mais 35,5 vezes 2, por causa desses dois átomos, ainda mais o 65,3, vai dar quanto? Vamos ter 136,3. 136,3. Essa é que será a nossa massa. Então, vamos dizer que em 65 gramas ele produz essa quantidade de massa de cloreto de zinco. Então, se forem 10 gramas de zinco, nesse caso que é o pedido 10 gramas, quanto é que nós vamos produzir de cloreto de zinco? Então, vamos fazer aqui X, vai para X. Daí que é aquela regra ali da matemática, da regra 3 simples, que vamos fazer. Este multiplica com este e este divide, ou este multiplica com este. Daí que teremos X vai dar igual a 10, ainda vezes 136,3, ainda dividido por 65,3.
Tudo isso o que resta é só matemática. Então, o que nós vamos ter? Na multiplicação de 10, isso aqui só vamos deslocar essa vírgula uma vez. Então, vamos passar a ter 1363. 1363 dividido por 65,3. Isso vai dar igual a 20,8 gramas. Já que aqui estamos a trabalhar com grama, esse é grama, aqui grama, aqui grama. O que acontece grama com grama? Simplificamos e ficamos com esse grama. Tão simples que nem isso. Tem aqui este outro exercício, diz: o ferro e enxofre reagem formando o sulfeto de ferro. 2. A proporção fixa das massas dos reagentes é de 7 e 4, respectivamente. Então, a linha A diz assim: quantos gramas de ferro são necessários para reagirem com 32 gramas de enxofre? E quantos gramas de sulfeto de ferro se produz ou se forma após esta reação? Então, aqui nós basicamente temos duas questões. Então, como a regra, a primeira coisa é escrever a equação. Eu já escrevi aí a equação. Está aqui. E nós temos já alguns dados que a massa de proporção fixa é de 7 e 4 nos reagentes. Então, nesse caso, estamos a dizer que este tem 7 gramas e aqui tem 4 gramas. Essa é a nossa proporção. Então, vamos resolver a primeira parte. Diz: quantos gramas de ferro são necessários para reagir com 32 gramas de enxofre? Essa é a primeira questão. Então, o que nós vamos fazer? Quantos gramas de ferro? Aqui no quanto vamos colocar X. Proporção, só pegamos esse 7 e coisa e colocamos aqui. Quer dizer, 7 gramas está para 4 gramas de enxofre. Então, a questão é, se usarmos 32 gramas de enxofre, quanto é que vai ser de ferro? Nós vamos pegar esses 32 de enxofre, vamos colocar aqui embaixo de enxofre. 32 gramas. Daí vamos fazer isso, X. Está para X. Daí que X vai dar igual. X está para 4 e o 7 está para 32. Vamos multiplicar isso. Nós, 32, tudo isso é grama, dividido por 4 gramas. Grama por grama, simplificamos. Ficamos somente com 1 grama. Então, daí o que nós vamos fazer? Vamos fazer 7 vezes 32. Quanto é que vai dar isso? Isso vai dar basicamente 224. 224 dividido por 4. Daí que o nosso X vai dar igual a quanto? Vamos fazer o 224 dividido por 4. Quanto é que vai dar? Vamos ter 56 gramas. Então, nós estamos a dizer que essa primeira parte, que se pergunta quantos gramas de ferro serão necessários para reagirem com 32 gramas, a resposta vai ser o quê? Vai ser 56 gramas que serão necessários para reagirem com 32 gramas de enxofre. A outra parte, a segunda parte da questão, o que diz? Na segunda parte, ela vem dizer quantos gramas de ferro ou sulfeto de ferro se forma após esta reação. Quer dizer, que reação? Esta reação em que se usa 32 gramas de enxofre. Então, o que vai acontecer? A proporção agora que nós vamos fazer vai estar diretamente relacionado com o sulfeto de ferro, porque nós queremos saber esta reação após ocorrer usando esse 32. Quanto de sulfeto de ferro vai ser usado? Em condições normais, ou seja, a massa molar de sulfeto de ferro é de quanto? É de 88 gramas. Isso você já sabe, é só calcular a massa de sulfeto de ferro, vai ter esses dados.
Então significa que se usamos o 32 em condições normais, 32 gramas de enxofre, nós produzimos quanto? Nós produzimos, já que aqui é um mole de enxofre tem quanto? Tem 32 gramas, por isso eu acabei escrevendo isso diretamente. Um mole tem 30 gramas, aqui também o mole de sulfeto de ferro também tem 80 gramas, então vamos dizer 32 está para 88 gramas. Então, nessa ordem de ideia, vamos fazer o quê? Vamos dizer, se nós usamos os mesmos 32 gramas que vão reagir com esse ferro, quanto é que nós vamos ter de enxofre? Claramente este vezes este, dividido por este. O que teremos isso? 32 vezes 88 gramas, aqui grama também, dividido por 32. Então 32 por 32 simplificamos, vamos ficar com 80 gramas. Basicamente não vamos fazer nenhum cálculo que nos dê amassada aqui. É só isso. Quando o hidrogênio reage com oxigênio para formar água, verifica-se a seguinte equação. Esta equação, conforme que eu estou a ver, já está acertada. A linha A, calcule a massa de hidrogênio e oxigênio necessário para formar 36 gramas de água. Então, o que nós vamos dizer? Qual é a massa molar de água? É 18. Então, quando nós usamos geralmente 16 gramas de o quê? De oxigênio, nós formamos o quê? Água, 18 gramas de água. 18 gramas de água. Então, se nós usarmos 36 gramas de água, 36 gramas de água, pode usar aí calculadora, 36 gramas de água. 36 gramas de água. Quanto é que nós vamos ter de oxigênio? Então, oxigênio vai dar igual. Só pegamos este, multiplica com este e teremos aí os nossos resultados, dividimos por isso. Então, temos 16 gramas de oxigênio, que multiplica por 36 gramas de água, exatamente 36 gramas de água, então dividido por 18 gramas. Então x vai dar igual a quanto? Tudo isso vai dar igual a 32 gramas. Então, quando nós usamos cerca de 16 gramas de oxigênio, nós produzimos 18 gramas de água. E então, quanto nós precisamos para termos 36 gramas de água, nós somente vamos precisar de 32 gramas de o quê? De oxigênio. É basicamente isso. Essa é a quantidade de massa que nós precisamos de oxigênio para produzirmos 36 gramas de água. Então, qual é a outra questão? A outra questão ela diz assim. A outra questão diz assim. Qual é... Aqui pergunta-se de oxigênio, também pergunta-se de hidrogênio. Nós só calculamos de hidrogênio. Então, aqui temos 18, quer dizer, a água tem 18 gramas, a massa molar ou por mole. E o hidrogênio, nós precisamos de quanto? Nós precisamos de 2 hidrogênio, ou 2 gramas de hidrogênio para produzirmos esta quantidade. Então, se forem 36 gramas de água, aqui é também grama de água, que é de hidrogênio. Então, quanto é que nós vamos precisar de hidrogênio? Se nós usarmos 36 gramas de água, nós vamos precisar basicamente desta quantidade. Temos aí 2 vezes o 36 gramas de água,
Tudo isso dividido por 18 gramas de água. 18 gramas de água, 18 gramas de água, simplificamos, ficamos só com os gramas de hidrogênio. Então, daí que X vai dar igual. Quanto é que vai dar? Vai dar 4. 4 gramas de hidrogênio.